Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, Pai, onde nós podemos, Senhor Jesus, adorar, Senhor, o Teu santo nome, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, tomar, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, com total liberdade, ó Pai, para fazer, Senhor Jesus, manifestar a Tua glória, Senhor Jesus, aqui hoje, Pai. Que o Senhor tome, Senhor, os louvores, ó Pai, nossas vozes, as mãos, Senhor, que vão tocar, Senhor Jesus, as vidas que vão ministrar na dança, ó Pai querido, que o Senhor faça, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Pai. E, Senhor Jesus, a palavra, ó Pai, ela venha, Senhor, de encontro, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, nos confrontando, Senhor Jesus, e nos moldando, Senhor, para Ti, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, eu já te agradeço, Deus, em nome de Jesus.
que o Senhor continue conosco também, Pai, no momento da Tua palavra, Pai. Que o Senhor fale, Pai, aquilo que tiver para ser falado, Pai. E que nós venhamos ser despertados, Senhor Jesus, nesta noite, Pai querido, Senhor. Para que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações, nós venhamos ouvir, Senhor, e obedecer, Pai. Essa palavra, Senhor, venha cair, Senhor, uma terra boa, Pai, nesta noite, Pai. Para que amanhã, Senhor, ao decorrer dos dias, Pai, nós possamos nos lembrar dela, Pai querido, Senhor, e fazer dela, Pai, Senhor, viva, Senhor, em nossa vida, Pai, através das nossas atitudes, através, Senhor, do nosso andar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Cadê? Você tem que ter as crianças então? Então não. Eu não sou criança. Então o tamanho. Não, é de criança. Dá para vir a tia para cá? Vamos lá? Vamos dizer, filha, a filha trouxe. Vamos lá. Seu Deus, nosso Pai, está no céu, Pai, louvado e agradecido seja teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, pelos louvores atintoados de agradecimento por tudo que tu és. Obrigado por cada criança, Senhor, que aqui está. O Senhor está guardando e livrando de todo mal, abençoando e fazendo-nos crescer dentro e debaixo do teu conhecimento. Abençoa cada família aqui representada, em nome de Jesus. E traz a tua palavra através das dias que vão trazer aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é as datas, né? Amanhã é sexta, mas no sábado nós teremos aqui o nosso Cine Kids nesse sábado. À tarde do Cine Kids, não, Teens, viu? Moderno Teens. Que Teens é porque é criança e junior, né? Teens. Dia 30, do 8 às 16 horas, aqui, 4 horas, né? Vamos dizer assim, mas são 16 horas aqui na igreja. Teremos aqui um bom filme, O Rei dos Reis, isso? Mais um rei. O Rei dos Reis, é isso? Ninguém me ajuda? Tá bom isso? Tá bom. Rei dos Reis. Vamos ter pipoca, vamos ter aqui uma pizzazinha, ó. Para as crianças. Peninho. Você gosta de peninho? Obrigado, Deus. Ai, Deus, boa. Conta de quem? Já sei. A conta do chefe. Já sei. Do chefe? Já sei. Fala para ele. Eu já sou do maior, posso vir no cinema? Porque é perfeito o cadastro. Pode vir sim, pode vir Pode trabalhar. ver tamanho. Pode vir trabalhar. Amém? Então, nesse sábado, às 16 horas, teremos nossos teens. Então, venha. Vai ser um momento agradável. Fala para as crianças, seus filhos, netos, sobrinhos, vizinhos. Manda vir, vai ser muito bom, vai ser excelente. Então, vamos pedir o RG, viu? Tem muita criança, não. Pessoas de baixa estatura, que vão querer passar batido, mas não vão não, viu? Ela disse que eu só tenho tamanho, mas nem tamanho ela. Vou dizer,
Amém? Então, nesse sábado, até das 16 às 20 horas, tá bom? 20 horas, teremos essa programação para crianças, juniores, adolescentes. E só por aí. Amém? E no domingo, às 9 da manhã, aqui na igreja, teremos um cafezinho, lógico, sempre temos, um chazinho, lógico, sempre temos, mas teremos aqui um treinamento de liderados, líderes, onde conto com a presença de todos. Ah, mas pode chamar alguém que não seja daqui? Pode, não há problema. Precisamos aprender a ser liderados para sermos líderes. Vai estar aqui o pastor Jackson, vai estar trazendo estudo para a gente. Depois nós teremos um almoço aqui junto à panela. Então, em nome de Jesus, venham, tá bom? Cursos de líderes só, viu? Viu como que resolveu? Viu que é curso de líderes? O líder bate palma, o outro bate também, viu? Que legal? É isso aí. Muito bem. Amém? E ali é. Amém? Amém? Então venha no domingo, às 9 horas, por favor, venha aprender. Você que é membro e não tiver a trabalho, venha. Não fique em casa. Venha para cá aprender um pouco mais, em nome de Jesus. Tá bom? Esses são os recados para esse final de semana aí. Tá cheio, hein? Cheio de coisas para nós fazermos. Tá bom? Acho que é isso, seus avisos. Joaninha, vamos vê-la. Marcelo, acabou aí. Márcia veio até bronzeada, né, Márcia? Eu nem notei. Márcia, é bom vê-los, viu, gente? Perdeu os cabelos. Perdeu os cabelos, só comeu tudo. Foi falar igual eu estou assim, né? Amém? Bom vê-los. Que bom que foram e voltaram em paz. Graças a Deus. Seremos em oração também, tá bom? Essa oração é a igreja, pelo papai e pela mamãe, né? Da nossa irmã Joana, que se carece das nossas orações. Amém? Nós tratamos aqui um estudo sobre as casas que Jesus adentrou e tudo mudou. Amém? Então, espero que tenha adentrado também na casa de vocês e tenha mudado a história de vocês, fazendo algo novo, fazendo transformação, trazendo milagres, fazendo restauração, trazendo mudanças, porque não adianta levar Jesus para casa e a casa não ser transformada. E eu quero trazer agora as aparições de Jesus. Nós começamos na quinta pedacinho e hoje eu quero falar que essa quarta aparição de Jesus que ele fez nesse período, apareceu com mais de 500 pessoas, não vamos por todas, mas temos aí umas 10 aparições que ele fez, mais especificamente. E as aparições de Jesus, ele modificou momentos e histórias, mostrando que aquilo que foi pregado, aquilo que foi escrito no Velho Testamento e no Novo Testamento é uma verdade. A Bíblia diz em Timóteo que ela toda é uma verdade, toda é, porque ela é a palavra de Deus. Amém? E nós começamos em João 21. João 21, versículo 1. Espera aí, uma camisa minha nota aqui. Não estou entendendo isso. Então, esse joelho acabou comigo. João 21 diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez
aos discípulos junto do mar do Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, pegaram, pescaram. Queremos entender que nós temos dois tipos de atitudes na nossa vida, sim ou não? Você sabia que nós temos dois tipos de atitude? Uma atitude que traz bênção e uma atitude que traz outra coisa, né? Maldição. Mas todos nós precisamos ter o quê? Atitude. Você decidiu estar na igreja, você teve uma atitude. Você decidiu levantar de manhã e trabalhar, você teve o quê? Não, desespero, senão tu não recebe. Mas é uma atitude de desespero, não é isso? Mas tudo na nossa vida é o quê? Atitude. Dentro desse contexto, Pedro é um cara de atitude, sim ou não? A Bíblia narra que ele teve algumas atitudes boas e algumas atitudes não tão boas. Mas Pedro sempre foi um cara de atitude. Mateus vai narrar que ele anda sobre o mar, sim ou não? Quanto tempo? Até chegar em Jesus. Como que é a Bíblia? Não sei, sei que ele andou até Jesus. No meio do caminho ele afundou. Ele declara: se é tu mesmo me faz ir ter contigo. E ele adentra a ir até lá. E aí quando você entende que ele tem atitude e fala assim: eu vou, então vem. Mas no meio do percurso, alguma coisa acontece, ou não? Sente um vento, tira os olhos do alvo e começa o quê? Mas ele tem uma atitude de ir, sim ou não? No meio do percurso, por mais que nós tenhamos uma atitude boa, no meio do percurso ela pode ser mudada, sim ou não? Assim funciona. Agora entendemos que Pedro, ele teve atitude de ir, mas no meio do caminho, o que faz mudar as nossas atitudes? Hein, dona Isa? O vento mudar, sim ou não? Pedro estava convicto: se Jesus falou vem, eu vou. Mas no meio do percurso eu estava tendo uma atitude perfeita, mas no meio do percurso alguma coisa aconteceu. E aí quando olhamos para outro lugar, nós tivemos uma outra atitude. Jesus narra claramente: homem de pequena, sim ou não? Ele mudou a atitude. Primeiro nós temos uma atitude de vencer, mas no meio do percurso nós mudamos a nossa atitude com alguma coisa que não aconteceu conforme o que queremos. Quantas atitudes mudou na nossa vida? Geralmente mudamos a atitude porque alguém não teve a mesma atitude com a gente. Se eu não, vou fazer isso porque fizeram comigo. Geralmente mudamos a nossa atitude porque não vemos a mesma essência de atitude gerada em outra pessoa. E nós precisamos entender que a mudança da nossa atitude só traz deméritos para nós mesmos. Nós achamos que por nós se escondermos no quarto, o dia não vai virar tarde, e a tarde não vai virar noite, e a noite não vai virar madrugada, e vai raiar no outro dia. Não, foi você que entrou no quarto. Todos os outros momentos estão acontecendo. Quem deixou de vivenciar fui eu. E aí quando olhamos assim, perdemos uma semana, perdemos um mês. Com qual atitude? Atitude de quê? Desistir. E um dia perdido para nós é muita coisa, você duvida?
O melhor lugar para saber o que é a quantidade de um dia é para quem está no hospital. Sim ou não, Jair? Nossa. Quem ficou internado sabe. Quem acompanhou quem está internado sabe. Se olha para as paredes do dia, o relógio não mexe. Mas aqui para nós, aqui, como que ele passa? Quem está esperando uma cura, quem está esperando uma ligação para uma porta de emprego, sabe o que é esperar um dia, seu não? Quem está esperando um dinheiro, sabe a luta que é. Mas a nossa atitude gera coisas boas ou gera coisas não tão boas. Mas o que quer dizer haver isso? Aqui tem a ver uma coisa muito interessante e intrigante. Por mais que Jesus adentrou aquela casa, mostrou para Tomé as marcas em suas mãos, se ou não, a casa estava fechada, ele adentrou, mostrou a marca em suas mãos, mostrou o furo na lateral, e mesmo assim, depois disso, Pedro, ele tem uma atitude. E essa atitude de Pedro gera outras atitudes, ou não? Aí você vai entender que o texto diz: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. O que ele teve aí? Uma atitude ou não? Vou pescar. É uma atitude. Mas, não, eu vou pescar. Por quê? Porque eu preciso pescar. Eu preciso relaxar minha cabeça, eu preciso voltar atrás, eu preciso pensar. Alguns pregadores vão dizer de Jesus que Pedro voltou a ver a vida, porque faz um relato, uma comoção do que pescar representava a vida, seu nome. Porque é o que ele fazia, mas foi lá na pesca que Jesus fez o que com ele? Alcançou. Ele foi pescar o peixe e foi pescar. Olha que coisa. E aí ele ficou a pensar que nessa atitude que ele teve, ele gerou em outras pessoas também o quê? Atitudes. Sim ou não? Então fala para pensar com você. Você gera atitude em outras pessoas. Sim ou não? Se você responder severamente, alguém vai responder? Tinha um dizer lá no Rio que era gentileza gera gentileza. Sim ou não? A agressividade gera. Tu bateu, tá boa. Bater é agressividade. Não, outra palavra essa. Mas uma atitude gera outras atitudes. Pedro poderia ter falado várias coisas, ele era um líder em potencial. E quando Jesus some, olhado para Pedro e falou: e agora, Pedro, o que a gente faz? Sabe o que acontece? Está no meio do B.O., está no meio da situação adversa, e a pessoa olha para você: e agora aí, o que faz? E aí, o que faz? E aí, o que faz, Yara? E aí você olha assim: não sei. Não, Pedro não tem uma atitude, vou pescar. Todo mundo fala: ei, Pedro não convida os outros para ir para pescar. Convida? Não, eu vou pescar. Só que eu quero dizer para você, por mais que salvação é individual, as tuas atitudes geram coisas boas ou coisas ruins. A atitude de Pedro foi pensando nele, tremendamente pensando nele. Mas as nossas atitudes geram comoções em outras vidas. Sim ou não? Várias comoções. Porque na nossa vida é tudo o que eu decido. Que você tem a decisão. Se eu não tenho, temos a decisão. Ninguém colocou uma polícia federal atrás de você para te trazer até a igreja. Você decidiu estar? Se não, ninguém coloca lá alguém para te decidir e falar: você não precisa dormir. E você ficar acordado o dia inteiro. E amanhã você vai trabalhar o quê? Todo quebrado. Ninguém também vai colocar para falar: você tem que dormir cedo.
E aí você acorda de madrugada, sem sono. A decisão é de quem? É minha. Mas eu quero que você entenda que todas as decisões que nós temos geram outras decisões. Até tudo bem? Amém? Amém. Vocês entendem isso? Amém. Pedro entende o que? Uma decisão. E às vezes nossas decisões são as melhores, sim ou não? Quem já se arrependeu por alguma decisão? Eu várias. Vou botar até o pé. Outro não, que outro não levanta. Mas, e essas decisões que tivemos, gerou decisões de outras pessoas, sim ou não? E hoje ele fala assim, rapaz, se eu soubesse que ia dar tudo isso, eu não tinha nem abrir a boca. É assim ou não? Aí eu falei, por que eu não me calei? Mas agora que eu abri a boca, eu vou descarregar tudo. Tá. Não. A gente pode falar para o caminho e se arrepender. Mas eu quero que você entenda que as atitudes geram atitudes. E de repente nós estamos colhendo atitudes que nós geramos, ou estamos colhendo atitudes que nós não geramos, mas recebemos do mesmo jeito. Aqui Pedro, ele declara, olha, eu tenho pescar. Também nós vamos contigo. Então o que você faz na sua casa, o que você faz no teu percurso, gera comoções e pessoas. Se você for alguém que é responsável, gera que as pessoas olhem para você e achem que você é o quê? Responsável. Se alguém vê em você como líder, as pessoas vão olhar para você como líder. Se você fala para alguém, eu vou em tal lugar, a pessoa não vai te questionar, vai não? Eu vou contigo. Para onde nós temos levado pessoas? Será que nós temos levado pessoas até Jesus? Será que eu tenho levado Jesus somente para aquilo que me alimentava antes? Porque Pedro só tinha uma vida. Qual era a vida de Pedro? Pescar. A minha era futebol. Você jogava, mas sempre gostei. Até o momento em que Deus fez um questionamento para mim. Ou eu ou a bola. Falei, cara, então eu vou virar a bola, né? E eu virei no escuro. Na última oportunidade que eu tive. E também foi a melhor escolha que eu tive. De vez em quando eu volto lá para o Vermelho, não, eu volto para o Hobby. Estou lá e chego. Passou. Não é para mim. Mas as decisões nossas. Pedro foi tirado de lá para pescar o quê? Pescar o quê? No momento crucial onde Jesus apareceu e foi, e ele não vendo Jesus, qual foi a postura de Pedro? Peixe. Não? Vidas. Quando você não vê a ação de Deus na tua vida, não é a tua atitude. Quando você não vê Jesus atuante, por mais que é você que não está vendo, porque se você está vivo aí, porque Jesus está atuando em te proteger. Tem um vídeo mostrando que se a gente pudesse ver o mundo espiritual, ninguém saia de casa, ou ninguém ficava dentro de casa. Porque o inimigo jaz, o mundo é jaz do maligno. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós moramos nesse mundo, mas verdadeiramente somos moradores do céu. Então entendemos que eu preciso decidir na hora certa. Jesus, ele é muito bondoso, que mesmo Pedro, tendo uma atitude, Jesus vai atrás dele. Mesmo nós temos algumas atitudes que não são tão boas, quem vem atrás de nós? Jesus. Seu, Jesus, ele nunca deixa de nos buscar, de nos querer perto. E quando eu falo de nos buscar, não é de buscar de adoração, mas buscar de nós queremos estar na presença dele. Eu vou te buscar aí para ficar comigo lá em casa. Eu vou buscar de adoração. Mas ele teve
uma atitude inesperada. E muitas atitudes nossas vão gerar consequências. Já não gera? Você já teve alguma atitude que gerou consequências? Sim ou não? E hoje você fala assim, eu poderia ter mudado ela, né? Jesus me ensinou que não deveria ter feito tal coisa. Meus pais me ensinaram que não poderia ter feito tal coisa. E a gente acaba fazendo e depois faz o quê? Puxa, poderia ter evitado isso. Por que não evitei? Porque quando estamos achando que estamos sozinhos, em vez de seguir o que Ele nos ensinou, seguimos qualquer outra coisa. Mas também nós vamos contigo, e foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite toda, nada apanharam. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Apareceu na praia. Mas os discípulos, o quê? Não. Quando você pega o caminho de Emaús, diz que não permitiu que eles reconhecessem. Sim ou não? Amém? Amém. Quando você pega essa aparição, não conheceram. Quem não conheceu? Os discípulos. Não conheceu quem? Jesus. Dependendo das nossas atitudes, nós não reconhecemos o que Jesus está fazendo. Dependendo das nossas atitudes, nós não reconhecemos o que Jesus está mostrando para mim e para você. Como devemos agir? Uma atitude gera muitas coisas. Mas Jesus apareceu, apresentou-se, melhor falando, na praia. Que praia? Onde eles estavam. Quem estavam? Os discípulos. Quem são os discípulos? O que são os discípulos? Quem eram os discípulos? Seguidores. São o quê? Seguidores de Jesus. Será? E mesmo assim não o quê? Não conheceram. Não conheceram que era Jesus. Tem muitas coisas que nós decidimos em atitudes que não reconhecemos Jesus, sim ou não? A gente acha que só as coisas boas é que Jesus nos dá isso. Mas tem lutas que Jesus permite, você sabia? Só que a gente não aceita, aceita? Não pode ser Jesus nisso. Mas Jesus permite. Se o próprio Jesus, em Mateus capítulo 4, diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, porque eu e você não seremos levados pelo mesmo Espírito para sermos tentados. Mas tentado, mas em tudo, através da palavra, venceu toda e qualquer adversidade. Sim ou não? Mas algumas atitudes nossas, a gente não enxerga Jesus nela, enxerga? Ou algumas atitudes de outra pessoa. Só que temos que entender que as nossas atitudes geram coisas. Pela atitude de seguir, para onde? Para trás. Não reconhecer quem? Fala ao seu lado, algumas atitudes tuas. Não te deixe reconhecer Jesus. Entende isso? Amém? Isso é bacana. Algumas atitudes me impedem de reconhecer Jesus. Algumas atitudes agressivas. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor, amigo meu. Ele fala que foi numa cafeteria nos Estados Unidos, essa coisa de quer sei lá, bonitinho que tem aquela cara lá, esqueci do golfinho, esqueci o nome, Starbucks e esse, que é um livro para lá tem uma. Ele foi numa cafeteria, o mineiro, pensa nisso. E aí ele fala para a mulher, tinha uma fila, porque eles têm uma fila lá para tomar esse café. Realmente pela manhã tem uma fila. Ele estava apressado, chegou lá para a mulher, pediu ali um café, um coffee, né? Pediu, e a mulher, espera, tem gente na fila, assim. Ele, eu estou atrasado, eu preciso desse café, porque eu preciso tomar um café, preciso ir correr, eu estou muito atrasado. Mas a pessoa olhou para ele, mas tem uma fila. Eu não posso deixar de atender as outras pessoas para te atender, porque você está
atrasado, o atraso é não deles. Eles são mais velhos que estão chegando primeiro que você. Aí ele falou umas arrogâncias para atendente. Pô, só queria um café, você não sabe atender, blá, 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 blá. E saiu. Quando ele está saindo no caminho, vem o doce Espírito Santo e dá uma lapada. O que você está fazendo? Que atitude é essa? Ele parou, olhou o seu relógio, volta, e ele voltou. Voltando até lá, entrou na fila, esperou. Quando chegou a vez dele, ele falou, falou: o que você deseja? Qual café que você quer? Não, misturado, né? Só, nós aqui é café com leite, pingado, clarinho, escuro, café ou leite, né? Ah não, tem uma mistura de café. Você está Ele não quer mais café. Tu não quer café? Pegou uma fila dessa e não quer o café? Tipo, ela falando, encheu, sabe que não quer café? Porra! Aí ele falou, eu quero te pedir perdão. Aí parou, ele falou, oi? Mas eu só acredito assim o dia inteiro aqui. Não, mas eu quero te pedir perdão. Mas por que você quer pedir perdão? Porque eu sou pastor e eu sei que o Espírito Santo me bateu e falou para mim que quem é de Deus não tem uma atitude dessa. Porque quem é de Deus tem que levar o céu para todos os lugares. Quem está levando o inferno? Porque ele nunca conheceu o céu. Quem de Deus não leva o inferno. Quem de Deus leva céu. E aquela atendente chorou ali com ele, que nunca esperou tal coisa, e ele foi embora para o seu compromisso. Não sei se chegou até, mas foi. Ele poderia ter feito isso desde o princípio. Às vezes a agonia que nós estamos, mas as atitudes que nós temos estão gerando vida ou gerando morte. Pesado? Mas a gente não sabe o que o olho está passando. Ou sabe, nós olhamos o rosto, o olho daqui, conseguimos ver todos. Eu não sei o que passou no teu dia hoje. Eu não sei como está o sentimento emocional do teu coração, da tua alma. E por esse motivo nós temos que tratar com leveza a todos. Porque nós precisamos levar o céu. Não importa qual é a tua pressa. Nós precisamos entender que em Jesus leva a vida. Não é fácil. Porque às vezes nós achamos que estamos com a verdade empelada na gente. Tatuada no nosso ser. Gravada na nossa pele a verdade. Eu quero te lembrar que a tua verdade é apenas a tua verdade. Geralmente a tua verdade não é a verdade do outro. É somente o teu ponto de vista. O que eu aprendi na vida são 3 verdades que existem. E só uma é a 100%. A primeira verdade é a minha verdade. A segunda verdade é a tua verdade. E a terceira é a certa, que é a de Deus. Então quando você impela a tua verdade, não é com a força da tua voz, não é com o posicionamento do teu físico, que você vai vencer uma discussão. Mas é uma atitude que leva o céu. É uma atitude que leva pessoas a entenderem quem é Jesus que está na tua vida. Não há mais tempo para dizer que eu estava nervoso. Para, transforma. Jesus gera transformação. Não há como conhecer a Jesus e nada mudar na vida. Tem que ser um integral que seja. Não dá para mudar 10, mas um integral precisa mudar. Porque nem o construtor demora tanto para fazer um integral nesse cara, né? Então nós precisamos ter essa construção. Mas precisamos levar o quê? O céu. Mas algumas atitudes nossas não dá para reconhecer Jesus, tá? Sincero. Se você vai pensar, todas as atitudes que nós tivemos essa semana
Dá para reconhecer Jesus? Será que depois dela eu posso falar, ei, tem um culto lá na igreja, você não quer ir? Estava olhando, uai, mas a primeira pergunta que ele vai fazer é a que dói mais, tá bom? Não sei você, mas me dói. Fala assim, ó, vai ter um culto lá na igreja. Aí olha, ué, crente. Rapaz, se perguntou que tá dúvida, né? Sim ou não? Diz sua pergunta quando tem dúvida. Sim ou não? Se a pessoa te pergunta, mas vai, crente. É porque as minhas atitudes estão dando para conhecer Jesus. Porque se nós temos atitudes que reconhecem Jesus, ninguém vai perguntar para ele assim, qual é a tua igreja? Essa é a pergunta. É a mesma coisa, não é? Me desculpa. Eu sou muito. É a minha verdade, tá bom? Mas me desculpa, a minha verdade diz. Se tu é crente, é uma pergunta. Qual é a tua igreja? É outra pergunta, sim ou não? Ou é a mesma pergunta? Então as nossas verdades são iguais, então, né? Amém. Só nossas atitudes que precisam o quê? Porque se nós somos discípulos, a nossa vida tem que se reconhecer aquele que é o dono da nossa vida, o dono da nossa história. Será que nosso posicionamento tem sido assim? Ah, mas ó, não importa, essa semana passou. Aprenda uma coisa, passado não dá para mudar. Esqueça isso, não sofra por isso. Aprenda isso. Quando a gente sofre por causa do passado, é uma depressão. Quando aprendemos com o passado, essa é a alegria. Às vezes nós estamos mais depressivos que sábios. Porque o passado não dá para mudar. Então, para que eu vou ter depressão por causa do passado? Eu aprendo com ele para ter um presente maravilhoso que vai gerar um futuro extraordinário. Mas nós queremos mudar o passado. Para com isso. Você pode aprender com o teu passado e aprender essa teoria. Amém? Estão comigo aí? Amém? Amém. Quando eu não cochilo, não, né? Diz assim: os discípulos não conheceram que era Jesus. Versículo 5. E disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? E responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus ama, diz a Pedro, é o aleluia. Glória a Deus, amém? Amém. Que lindo isso, né? Deixa eu dizer um negócio para você. Só quando reconheceram que era Jesus? Quando? Quando viram o que é o milagre, quando viram o que é o extraordinário, o inexplicável. Lembra o que é milagre? Lembra? Quando viram isso, rapidamente descobriram que era quem? Então, para reconhecer Jesus, só se ele te fizer milagre, né? Se ele te fizer milagre, você não reconhece ele. Estamos então vivendo uma coisa de, se o Senhor fizer, eu sei que tu és bom. Vivemos uma vida de barganha. Porque antes de acontecer o milagre, antes dele falar, joga para a direita, amém? Ele chamou de quê? Filhos. Chamou de quê? Filhos. Filhos. E eles não reconheceram a voz de Jesus chamando de. Você tem reconhecido a voz de Jesus? Ou ele tem que te dar para você reconhecer que é o Senhor da tua vida?
Quando nada pegar, eu não reconheço. Quando tudo está difícil, eu não reconheço que Jesus está na minha vida. Ou você vai encarar o que alguns líderes ou pastores estão dizendo: se as coisas estão difíceis é porque tu está em pecado. Agora, Deus tem um momento certo para agir, mas nós temos em todos os momentos que reconhecer a Jesus. Porque se nós conhecemos a Jesus, precisamos entender quem é Jesus. Você entende isso? Mas quando a rede ficou cheia, e eu quero te lembrar que esse milagre deve ser um, porque aconteceu quase a mesma coisa no outro, não foi? E mesmo Deus fazendo a mesma coisa na tua vida, eu preciso ver acontecer para reconhecer que Jesus está nela. Será que a gente não reconhece Jesus sem que Ele me dê alguma coisa? Será que nós reconhecemos Jesus no dia triste? Será que nós reconhecemos Jesus no dia da despedida? Será que nós reconhecemos Jesus numa noite chuvosa triste? Será que nós temos reconhecido Jesus em toda a situação da nossa vida? Porque Jesus só sempre coisa boa. Quem falou que algumas portas fechadas é coisa ruim? Sabe que tem algumas portas que a gente não entende em um momento para lá na frente da glória a Deus, porque Ele não abriu. Alguns pedidos que eu mesmo fiz para Deus, eu falo: Deus, muito obrigado hoje, porque naquela época tu não ouve a minha oração, Deus. Mas eu não sabia o que eu estava pedindo, não. Eu pensei que eu estava pedindo bênção, mas era maldição. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele não vai dar uma coisa que Ele vai roubar ou dividir a glória dele. Porque Ele não divide a glória dele com nada e com ninguém. Nós é que dividimos. Porque colocamos muitas coisas na frente. E aqui você entende que então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro nem reconheceu que amava. Então até Pedro não tinha reconhecido ainda. Tão firmado estava nas atitudes. As nossas atitudes nos afastam de Jesus. As nossas atitudes não geram em nós o que Jesus quer fazer, se não for uma atitude baseada na presença dele. Mas nós somos muito assim. Estamos de um jeito hoje, outro jeito amanhã. Mas precisamos entender que todos os dias é dia de louvar o Senhor. Não importa se você está no pior dia da tua vida. Mas você tem que fazer também uma autoanálise de si mesmo. O que será que eu estou triste? O que será? Às vezes eu teria um dia. Quem não acorda de manhã meio azeite de vez em quando? Mas qual que é o tempo? Não sei não. Parece que está cinza o dia. Mas você está nesse dia, glória a Deus, aleluia. Todos os dias é dia de louvar o Senhor. Mas não pegamos nada. Tem alguma coisa para comer? Não tem. Não é Jesus esse. Se não tem o que comer, não é Jesus. Jesus pediu comida, ele tinha que dar. E é o pão. Ele não é pão, não é o pãozinho que desceu do céu. Não é Belém, nascido na casa de pão. Não é o mesmo que fez a multiplicação, podia ter feito, mas ele está pedindo comida. Se ele está pedindo comida, ele não é quem? É assim? Se ele chegasse com uma vez, não, esse é Jesus. Nós estamos fotografando e criando Jesus que só abençoa. Por isso que em muitos lugares estão lotados de pessoas que fazem tudo e mais um pouco para ser abençoado e não para adorar o abençoador. Com Deus não tem barganha. Não tem de todo me dar, não. Com Deus você me adora e eu cuido de você. Ele está falando cuidar, não é dar. O que é cuidar? Quando nós aceitamos a Jesus,
nós viramos servos de Jesus. E quando viramos servos de Jesus, viramos escravos. A palavra servo quer dizer servidão, escravidão. E quando viramos escravos de Jesus, nós claramente, estou começando, eu estou sentindo, assim, tem alguém com o dom de interpretação? Então assim, quando acontece isso, você entende que é necessário compreender que Deus formou esses servos. Nós só temos que fazer a vontade do Senhor. E quem cuida do restante? Deus vai te dar saúde para levantar. Deus vai te dar o pãozinho de cada dia, nos dar hoje. Assim é a oração? Ele vai te sustentar. O problema é o que eu quero e o que eu preciso. O que eu quero? Eu quero ricota, eu quero queijo, presunto, salaminho, pão, bisnaguinha, quero iogurte, quero. O que mais? Requeijão, quero. Lá. No café da manhã. Vai ter. Põe lasanha. Quatro queijo? Quer ver aqui? 4 queijinhos? Estou contigo então. Lasanha. O que mais? Panqueca. Cuscuz. Não pode faltar cuscuz. Bacon. Pode falar bacon. É isso? Hã? Ovinho. Oh, glória. Aleluia. Bolinho de vinho. Bolinho, lógico. Faltou alguma coisa? É isso? Não. É isso. Isso é o que eu quero. Sim ou não? O que eu preciso? Um pãozinho, uma manteiguinha, um cafezinho pretinho, pretinho. Já resolve tudo. Você gosta, não? É verdade, não se assusta que a gente tem essa cabeça. Menino? Fala que ele se assusta, não. Eu e ele, a gente é muito amigo podendo brincar, né? Esse é meu dele. Então, o que acontece? Esse cafezinho é o que a gente precisa, sim ou não? A gente quer outra coisa. Mas Deus pode dar o que a gente quer? De vez em quando ele dá, tá? Mas o que a gente precisa nunca há de faltar para aqueles que têm uma atitude de adoração ao Deus que é poderoso em geração em geração. Amém? Amém. Mas a gente só sabe, se reconhece Jesus, não está bom o negócio. Não está ruim, ninguém reconhece Jesus. Sabe? Estou sentindo as minhas forças ir embora. E me ajuda nessa hora. Às vezes, mano, vem, me leva, vem. Assim? Então a gente precisa entender que reconhecer Jesus em todo lugar é ser discípulo de Jesus. Aí diz ao texto, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava cerolinhas, tá bom? Fica no pé da letra, tá bom? Naquele tempo a cerolinha já era burro. E lançou-se ao mar. 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distantes da terra, senão quase 200 côvados. Tá bom? Tá bom? 50 centímetros mais ou menos aí, né? Para dar de côvados, 100 metros estaria da praia, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e o quê? E pão. E disse-lhe Jesus: trazei o quê? 2 peixes, que agora. Então vamos entender o negócio. Versículo anterior, 9. O 9. Olha o que tinha. O anterior, isso, tá? Logo que descendo para a terra. O Davi já estava na terra? Não, né?
logo que desceram para a terra, o que eles viram? Uma brasa, um peixinho e pão. Mas calma aí, o peixe ainda estava no barco, sim ou não? Mas onde saiu aquele peixinho? Onde saiu aquele peixinho? Esse peixe estava no barco ainda. Aí depois os pais, no versículo 6, trazei os peixinhos para nós. Parece para cá que a gente vai fazer uma peixada daquele jeito. Boa peixada, boa, oh meu Deus. Tinha tudo, peixe bom, uma tainha, eita, salmão, oh glória, e tem de tudo. Tem salmão outro mar, não é verdade? Mas eu penso nele. Recebe então. Então, versículo 10, aí diz: disse Jesus, trazei 2 peixes que agora apanhasse. Antes Jesus pergunta, tem alguma coisa para comer? Não tinha, porque não reconheceram. Mas quando reconhece Jesus, que tem brasa, peixe e pão. A tua atitude de reconhecer Jesus gera uma atitude de Cristo em te trazer o sustento necessário para cada manhã. Será que você tem reconhecido Jesus em todas as suas atitudes? Mas Jesus em todas as atitudes você conhece que Ele é bom, porque não tinha nada. O que ele tem agora? Brasa, peixe. Não, Jesus não morreu isso para Deus. Você já apareceu? Onde que apareceu essa brasa? O peixe e o pão, onde apareceu? Onde apareceu o Bruno? Onde apareceu? Iaguinho, onde apareceu Iaguinho? Onde apareceu o Jota? Onde que apareceu? Esse brasa, peixe e pão. Onde que apareceu? A Rebeca respondeu, muito bem, Rebeca. Quando você reconhece Jesus, a gente não questiona o que vai agir nas coisas. O nosso problema das nossas atitudes é que nós perdemos o controle das coisas. Você entende isso? Você quer questionar Deus, onde vai vir o meu sustento? Onde vai vir o aluguel? Onde vai vir o dinheiro para pagar a conta? Onde vai vir o dinheiro para fazer o mês? Onde vai vir o dinheiro para pagar a luz? Onde vai vir isso? Quando nós reconhecemos Jesus, nós entendemos que Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai aparecer brasa onde você menos espera. Ele faz aparecer um peixinho que você menos espera. Ele faz aparecer pão onde você nem tinha como pensar. Mas isso só acontece quando você muda a tua atitude. Qual era a atitude antes? O reverso. Qual a atitude agora? É Jesus. É o Senhor. Quando a gente reconhece na nossa atitude que Jesus está nas nossas vidas, Ele cuida de você com a brasa, com o peixe e com o pão. Para começar, e depois, Ele deu uma rede cheia, agora se sustente, traga para cá, vamos comer. Porque na primeira pescaria, o que aconteceu? Deixa tudo e nessa? Trazer, porque agora é a nossa hora. Trazer que nós vamos agora nos alimentar. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu. Você reconhece que é Jesus. Tudo aquilo que Ele tem para a tua vida será teu. Será teu em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas as minhas atitudes me fazem retroceder, ou as minhas atitudes me fazem chegar mais perto de Jesus? Qual tem sido a minha atitude? Pedro teve uma atitude: vamos pescar? Sim ou não? Aí vem a parte que eu mais gosto, presta atenção nessa. Mas o discípulo amado, qual foi a atitude dele? É o Senhor. Por mais que alguns tenhamos a atitude de fazer perder a linha, seja o discípulo amado de Jesus, diga ao Senhor que está aqui. Tem uma atitude diferente. Pedro teve uma atitude, João também. Qual foi a dele? É Jesus. É o Senhor.
eu percebi que é o Senhor. Atitudes nos fazem não reconhecer Jesus. E outras atitudes nos fazem entender que Deus nunca deixou de cuidar das nossas vidas. Qual tem sido a tua atitude? Deus apareceu nesse momento para falar para mim e para você. Será que tu tem levado o céu em todo lugar que você está? Será que tu tem levado o céu em todas as decisões que você tem? E num dia nós temos mais de 100 decisões que a gente toma no dia. Num dia. Vou botar mais, vou escutar mais de 1000 decisões. Num dia. Porque tudo são decisões. Vou para a esquerda ou para a direita, decisão. Vou escovar o dente com a direita ou com a esquerda, decisão. Vou usar um copinho com água ou com direita, decisão. Vou tomar banho, uso da caixa ou da rua, decisão. Vou tomar café, uma decisão. Vou tomar leite, uma decisão. Vou comer bolo de chocolate, outra decisão. Vou tomar um suco, outra decisão. Você não? Vou falar alguma coisa para o filho, uma decisão. Não vou falar nada, outra decisão. Vou falar para o pai e para a mãe, uma decisão. Não vou falar nada. Então imagina quantas decisões você toma num dia. Será que essas decisões estão relacionadas com a atitude de reconhecer Jesus em todas elas? Ou melhor, nas atitudes de reconhecer Jesus através dela? Qual tem sido as suas decisões? Será que temos feito e reconhecer Jesus na nossa vida? Ou não? Qual tem sido a tua decisão? O que tens feito? Tens feito igual o discípulo amado? Reconheceu Jesus? Ou ainda não estou reconhecendo? Vai ver aqui para dizer, se você reconhece, vai ter brasa, vai ter peixe e vai ter pão. Brasa, vai ter o fogo que Jesus. Vai ter o peixe, vai ter o alimento, vai ter o pãozinho que desce do céu. Amém? Você entende isso? Qual tem sido as tuas atitudes? O que elas têm gerado? Hoje é noite de você compreender e decidir o que queremos fazer das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te faça entender que é tempo de mudança. Gere atitudes em você para começar a gerar atitudes em outras pessoas. Gere atitudes. Eu tenho um filho de 8 e uma filha de 12. Tudo que eu vou fazer, eu estou olhando. Você vai, eu devia saber. O dia que você falar algo que é fora, que você usou contra ele, ele vai usar contra você. Alguém bateu lá no portão. Pai, estou chegando lá, fala que eu não estou. Outro dia ele vai contar uma mentira para você, você vai querer repreendê-lo. Ah, a senhora mentiu? Mas você mentiu? Aí tu vai ficar com a cara onde? Ah, o pai pode. Então quando eu ser pai, eu posso ser mentiroso. Tu vai aumentar. Abismo chama outro abismo. As nossas atitudes geram coisas. Por isso temos que pensar. Por isso que Deus, na sua perfeição, lá em Gênesis, Ele nos deu um formato correto. Qual é o formato correto? 2 ouvidos, 2 olhos e uma só. 2 ouvidos para ouvir bem, 2 olhinhos para ver bem, um nariz para respirar fundo e uma boca para não falar um monte de bobagem. Se a gente ouvir bem, olhar bem, respirar fundo, a gente evita de falar um monte de coisas que não vale a pena. A gente evita de falar mal, a gente evita de pensar mal, a gente evita de fofocar, a gente evita de ouvir fofoca, a gente evita de um monte de coisa.
Chama. E se a gente evitar, as nossas atitudes vão ser bênção ou maldição? Qual tem sido as nossas atitudes? Te levam para trás ou estou te levando para frente? Porque se estão levando para trás, eu quero que você entenda. O maior vilão das nossas vidas somos nós mesmos. Muitos temos a desculpa na ponta da língua. Foi o inimigo. O inimigo. Não foi o inimigo, desculpa. Tem hora que a própria inimigo vai falar para Deus: Deus, não fui eu, não. Isso é ele mesmo. O perdão da expressão brincadeira. Tem pessoas que estão lá, tira de mim, eu digo, não, tira ele de mim. Ele mente mais do que eu. E olha que eu estou desde o princípio, ele vai dizer ainda. Então tem coisas que não eram eu, coisas que sou eu. E quando entendemos que sou eu permito que Deus transforme o nosso viver. Nós não vivemos como outrora vivemos. Porque as coisas velhas ficaram para e eis que tudo se fez. Você não está fazendo tudo novo, porque estamos vivendo as coisas velhas ainda. É hora de avançar. É hora de ter um pouco mais de paciência. Essa semana estou aprendendo isso. Essa palavra veio no meu coração desde a outra semana. Essa semana foi muito difícil também, corrida de sol. Mas eu fui muito áspero na situação. E eu tive que entender que eu tinha que retroceder. E não é mal retroceder, é ser, sabe? Eu levo pá, eu tenho que mudar isso. Porque essa minha atitude não gerou vida. E mudar é uma coisa extraordinária. Se permitir ser mudado, é melhor ainda. Precisamos reconhecer Jesus e precisamos ser reconhecidos através de Jesus que mora na nossa vida. Nós temos que parecer tanto com Jesus que para a pessoa ver Jesus tem que olhar para você. Entende? Então temos que ser mais flexíveis. A pessoa não tem o mesmo intelecto que você, as pessoas não têm a mesma dinâmica que você, tá bom, todo mundo é diferente. Mas as nossas atitudes ou geram vida ou geram maldição. Através das suas atitudes, das minhas atitudes, é que fará pessoas entenderem se somos de Jesus ou só falamos que somos de Jesus. Porque a boca fala um monte de coisa. Falar até papagaio fala. Tanto verdadeiro como de pelúcia, igual o outro José da Câmara. Agora o outro está lá. Tudo fala. Agora, posicionamento é o discípulo amado. É o Senhor. Eu estou vendo que é o Senhor. Você é discípulo amado do Senhor? Então reconheça Ele e mude o que precisa ser mudado. Peça perdão. E pedir perdão não é lavar a louça, pedir perdão não é varrer a casa, pedir perdão não é levar para jantar, pedir perdão não é pagar um lanche, pedir perdão não é sentar do lado somente, pedir perdão é abrir a sua boca e dizer: me perdoa. Porque no mundo espiritual, isso abre não é janelas, é portas. A Bíblia diz que Davi sentia dores nos ossos, porque não perdoava e porque não aceitava o perdão. Deus já tinha perdoado ele, mas ele não aceitava aquilo. Sabe o que é dores nos ossos? O que quer dizer na língua de hoje? É câncer nos ossos. Já viu alguém que sofre câncer nos ossos? Meu pai morreu disso. Nem com bomba de morfina resolveu. Esse é o que a gente sente quando não perdoa e quando não se deixa ser perdoou. Dá glória a Deus. A pessoa não aceitar, não é?
Amém? Mas eu tenho que pedir. Me perdoaram. Eu preciso decidir. Você pediu perdão? A pessoa precisa decidir. Você está ligado? Te perdoaram é você que precisa decidir. A Bíblia diz que ele nem lembra mais. Então, em nome de Jesus, tenha uma atitude que gere ser discípulo de Jesus. Este são os desejos através da tua vida. Em nome de Jesus, que é uma atitude certa. Não retroceda, mas avance. Avance. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar orando. Estamos chegando ao final de mais esse estudo. Espero que você tenha gostado. O Pai do Céu falou com você, comigo. Precisamos mudar as nossas atitudes para gerar a representação de Jesus sobre as nossas vidas e sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Antes de orar, temos aqui um casal aqui muito feliz. Fala o nome de vocês para todos ouvirem. Eu já conheço. Rosana e Douglas. Rosana e Douglas. é o quê? Douglas. O Douglas é mecânico, viu? Ele é mecânico mundial. Onde você for, vai com o carrinho dele até a sua casa e consegue teu carro. Ele é diferente. É isso, meu querido. O que a igreja diz para eles? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? O Douglas falou que não vai vir mais. O que a igreja diz para o Douglas? Né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vai voltar até ficar do Jesus. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Conhecido através do nome aí. Com prazer vê-los. Fique à vontade, Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pensa aí qual tem sido as suas atitudes. Fala com Deus aí. O que tu quer pedir perdão para Ele? O que tu quer pedir para Ele mudar? Deus tem colocado no teu coração alguém para tu pedir perdão. Tenha coragem, peça. Não deixe o inimigo se andar na ausência de perdão. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, Pai. Senhor, nos ajuda a termos atitudes de filhos, atitudes de adoradores, atitudes de servos do Deus Altíssimo. Que nas nossas atitudes, nas nossas decisões, pessoas vejam o brilho da glória de Deus. Pai, se tudo estiver ruim, nós sabemos que o Senhor está conosco, então não vai estar tão ruim. Mas se tudo estiver bom, o Senhor também está conosco, então será maravilhoso. Ó Pai, em nome de Jesus, perdoa, Pai, as nossas falhas, nossos pecados, e nos ajuda, Senhor, a vivenciar a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a decidir o melhor. E o melhor não há outro do que estar na presença do Senhor Jesus. Pai, toma nossa família, nosso lar, nossos familiares. Nos dá força para perdoar. Nos dá força para nos perdoar. E nos ajuda, Senhor, a vivermos o Teu sobrenatural. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, toma cada um nesse momento. Abre os nossos olhos espirituais para ver além da dificuldade, para ver além da noite toda que nada piscou, mas ver o Senhor à frente de todas as coisas. Abre o nosso ouvido, Pai. Tira os tampões para ouvirmos a Tua voz nos chamando de filho. Ah, Senhor, abre os nossos ouvidos
para ouvir a tua voz. E tira, Senhor, as amarras da nossa boca. Tira, Senhor, tudo aquilo que está tampando a nossa boca, para podermos dizer: é o Senhor que está aqui, é o Senhor, eu sei que é o Senhor. Pai, que nós possamos ver, ouvir e declarar em uma atitude: nós te pertencemos, Senhor. Nós somos, Pai, filhos, servos e amigos, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Fica conosco, nos transforma e nos faz ser geradores de transformação, onde quer que estivermos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toma, Pai, cada lado aqui representado. Toma o vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás. E que venhas agir, transformar, restaurar, fortalecer, curar, sarar. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, pelo Espírito Santo que dirigiu e pela tua presença que renova. Em nome de Jesus. Amém e amém. Volta a mão, Paulo. Senhor, obrigado por esse culto. E ao final do cântico aqui, que nós possamos ir para os nossos lares, debaixo da tua santa e poderosa proteção, nos dando uma noite de paz e em paz. E uma sexta-feira, um sábado, um domingo, um final de semana cheio pela tua presença. Nos dá o teu refrigério. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão pro alto. E que a graça, e que a paz, e que as santas consolações do doce Espírito Santo de Deus esteja sobre todos digam amém. Amém. Vamos adorar o Senhor.